Sejam todos muito bem-vindos à primeira igreja do Evangelho Quadrangular de São Gabriel. Dentro de alguns instantes, daremos início a esta ministração. Para que todos possam viver plenamente este momento, pedimos a gentileza de colocar seu celular no silencioso e, ao máximo, permanecer no seu lugar. Nas suas fotos e vídeos, marque @SG Quadrangular. Agradecemos sua compreensão e desejamos que esta apresentação fale ao seu coração. Começa agora o nosso especial de Natal, o som da esperança. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Mas o anjo lhes disse: Não tenham medo. Estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor.
som da esperança não começou com trombetas, nem cercado por multidões. O som da esperança começou com o choro de um bebê. Um som simples, mas poderoso o suficiente para mudar a história. Naquele choro, Deus anunciava que estava vindo ao nosso encontro, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Desde a manjedoura, ele caminha em direção aos corações distantes, aos filhos que se perderam no caminho, aos que ainda acreditam que não há mais volta. E quando a esperança ecoa, ela sempre aponta para casa. Eu sempre achei que sabia o caminho. Eu sempre achei que eu podia fazer tudo sozinho. Eu queria liberdade. Eu queria viver. Eu queria provar para mim mesmo que eu não precisava de ninguém. Então eu fui. Fui rápido. Fui longe. Fui sem olhar para trás. E no começo parecia bom. No começo parecia muito bom. Parecia que eu estava vivendo um sonho. Quando no fundo era só uma fuga disfarçada de liberdade. Até que tudo acabou. O dinheiro, as amizades, as decisões impulsivas e eu me vi vazio. Vazio por dentro, vazio por fora. Vazio de mim mesmo. Me peguei fazendo coisas que eu nunca imaginava. Me peguei aceitando migalhas quando eu tinha sido criado para muito mais. Me peguei sujo de escolhas, de erros, de medos. E ali, naquele fundo do poço, uma voz me atravessava dizendo: o que eu fiz comigo? E então, uma outra voz, bem mais suave, sussurrava dentro de mim, dizendo: ainda dá para voltar. Voltar! Eu! Como? Depois de ter destruído tudo, depois de ter ferido quem me amava, mas aquela voz, ela não me acusava, ela me chamava. E então eu voltei com medo, com vergonha, com pequenos passos. E a cada passo um pensamento: o meu pai não vai me querer, ele não vai me reconhecer, eu não mereço nada. Ele jamais vai me reconhecer de novo. Então eu voltei, pensando que não iria me reconhecer. E ali, quando eu voltei, eu achava que não iria ser recebido. Mas você entende o que é isso? Eu achava que estava indo em direção à casa, mas era a graça que estava correndo na minha direção. Ele me abraçou antes que eu explicasse. Ele me perdoou antes que eu me justificasse. Ele me recebeu antes que eu confessasse. E naquele abraço, eu renasci. Ali, naquele instante, Jesus nasceu dentro de mim. Porque foi quando eu entendi sobre o amor que não desiste, sobre a graça que não se cansa, sobre o perdão que não precisa das minhas condições. E eu não voltei para ser servo. Eu voltei para continuar sendo filho. E naquele retorno, o meu Natal aconteceu.
virou as costas e seguiu pela estrada. Meu coração foi junto. Fiquei olhando até não ver mais nada, só poeira e distância. Os dias passaram, depois os meses, e todo dia eu ia para o mesmo lugar, a entrada da propriedade, perto da estrada. Eu dizia para mim mesmo que era só para pegar ar, mas no fundo eu estava esperando. Eu não sabia quando ou se ele voltaria, mas eu esperava, porque quem ama, espera. Quem ama, espera. Algumas noites eu me perguntava onde ele estava, se estava bem, se lembrava de mim, se ainda acreditava que teria um lugar para voltar. Eu não esperava que ele voltasse perfeito. Eu só esperava que ele voltasse vivo. Até que um dia comum como qualquer outro, eu vi alguém caminhando na estrada, longe, muito longe, mas havia algo naquele andar, algo naquela postura cansada, algo naquela sombra. E o meu coração reconheceu antes dos meus olhos. Era ele, era meu filho. Eu não pensei, não calculei, não esperei que ele chegasse até mim. Eu corri como um pai que reencontra um pedaço da alma. Corri como quem não tem vergonha de amar. Corri como quem não precisa de explicação nenhuma. Quando eu o abracei, ele tentou falar dos erros dele, das falhas, do que tinha feito, mas nada disso importava. Eu não queria explicações. Eu queria meu filho. Eu mandei colocar a melhor roupa, mandei calçar sandálias novas, colocar um anel no dedo, não como prêmio pelo acerto, mas como prova de que ele sempre foi e sempre seria meu filho. E enquanto a festa começava, eu dizia para mim mesmo, tentando conter as lágrimas, ele estava perdido, mas agora foi achado. Meu filho
Tem um filho amado aí do seu lado que precisa de um abraço. O mesmo abraço que o pai da Lia entrega um abraço dos céus aí nessa noite. Você é um filho amado do Senhor. Pode tomar o seu lugar. O som da esperança está ecoando aqui nesta noite. O som da esperança é Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador. A Bíblia nos conta alguns testemunhos de pessoas parecidas comigo e com você. Pessoas que por suas escolhas e decisões tomaram caminhos que se distanciaram do propósito e da vontade do Senhor. Mas de todos esses testemunhos, o fundo do poço não foi o fim da história. Muitas dessas pessoas, quando esgotou a última gota de esperança, não foi ali que a história terminou. Porque o encontro com Jesus, quando o som da esperança ecoa nos nossos corações, tudo pode mudar. Um dia,
alguns homens com pedras nas mãos e uma pecadora sendo arrastada por eles, chegaram na frente de Jesus. Você lembra dessa história? Jesus estava lá, numa madrugada, escrevendo no chão. Aqueles homens chegam com um burburinho, dizendo: é agora que a gente vai acabar com ela, é agora que a história dessa pecadora terminou. E Jesus, escrevendo no chão, olha para cima e escuta algo que não era o som da esperança. Talvez assim como algum som que você já escutou, de pessoas, do inimigo, dizendo que era o fim da sua história. Eles perguntam: e aí, Jesus, pegamos essa mulher no flagra, uma pecadora, o que a gente faz com ela? As pedras estão aqui, a gente está pronto para fazer o que tem que ser feito. Aquela mulher escutou o som da esperança. O som da esperança para aquela mulher foi: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Às vezes nós nos decepcionamos com a igreja porque a gente encontra falhas, erros. Não se decepcione quando você encontrar erros na igreja, porque esse aqui não é um museu de perfeição. Esse daqui é um hospital para aqueles que querem ser curados e transformados. E se você já está num ponto mais alto da sua caminhada, não despreze quem está no processo em que Deus está trabalhando. Nós precisamos de mais mãos estendidas do que dedos que apontam ou querem apedrejar. Talvez a própria igreja apedrejou você, mas esse não foi o som da esperança. O som da esperança você está recebendo aqui nesta noite, através do chamado de Jesus para a sua vida, dizendo que você é um filho, você é uma filha amada pelo Senhor. Em outra ocasião, uma mulher era excluída pelos seus problemas, uma doença que fez com que ela se tornasse rejeitada. Tem coisas que a gente não escolhe viver, está no nosso destino, na história da nossa vida, enfrentar problemas, desafios, ter que lutar contra doenças e ser forte quando já não tem mais forças. Mas tenha fé, se você está enfrentando um momento difícil e de luta, creia que Deus não te deu uma dor mais forte do que você possa suportar, ou uma luta maior do que você não vai vencer. Essa mulher estava há 12 anos sofrendo, triste, preocupada, porque nem os melhores médicos da época e todo o dinheiro que ela tinha conseguiu resolver o problema. Essa mulher era uma mulher rejeitada, porque ela não podia conviver com outras pessoas, mas um dia ela escutou o som da esperança. Existe um homem chamado Jesus. Ele cura os enfermos, salva vidas e transforma histórias. Este som está ecoando no seu coração aqui nesta noite. Quando ela vê que Jesus está perto, ela não perde a oportunidade. Assim como todos nós aqui, estamos participando do mesmo culto, da mesma ministração. Só que na multidão, tinham pessoas apenas assistindo, querendo ver quem era aquele homem, ou qual seria o grande feito que ele faria naquela tarde. Mas uma mulher saiu de casa, escondida, sem falar uma só palavra. Bartimeu gritou. A mulher do fluxo de sangue, talvez o milagre mais silencioso das Escrituras. Escondida, só com uma fresta para enxergar por onde ia, ninguém podia reconhecer ela. Se eu tocar em Jesus, tudo pode mudar. Se eu tocar em Jesus,
tudo pode mudar. Se eu tocar em Jesus, tudo vai se transformar. E ela sai de casa, ela passa no meio da multidão, sem ser vista por ninguém. Ela toca em Jesus, recebe a cura, vira as costas e vai embora. Mas quando ela já estava indo um pouco longe, curada, restaurada do seu corpo e das suas emoções, ela escuta o som da esperança. Quem lhe tocou? O som da esperança ecoou naquele coração, e talvez ela tenha se assustado. Me pegaram. Eu achei que estava tudo dando certo e agora foi tudo por água abaixo. Mas não era mais uma acusação, não era mais um dia que ela seria rejeitada, porque no final dessa história, na sua Bíblia está escrito: a mulher que era conhecida por ser rejeitada por Jesus foi chamada filha. O primeiro testemunho nos conta a história de uma mulher exposta pelos seus pecados. A segunda, uma mulher rejeitada por algo que ela não pediu para viver. Quando Adão e Eva pecam no jardim, ao entardecer, todos os dias Deus descia no jardim para um tempo de relacionamento com a sua criação. E quando eles percebem que pecaram, eles percebem que estão sem roupa, eles dão um jeito de se vestir, está chegando a hora, começa a bater um desespero dos dois, Deus está chegando, Ele está vindo e a gente errou, a gente fez a única coisa que não podia. Eles se escondem, o sol está baixando e Deus está caminhando pelo jardim. E o curioso é que a pergunta de Deus para Adão e Eva não foi: o que vocês fizeram? Não foi um julgamento. A pergunta de Deus foi: aonde você estava? Aonde você está? Porque antes da atitude vem a decisão do coração de errar, de pecar e de se afastar. Nós temos o costume de, quando erramos, nos justificar dizendo que foi culpa de um, foi culpa de outro, mas no final das contas, foi eu, foi você que decidiu errar, pecar e se afastar. Porque se nós estivermos com os nossos olhos fixos em Jesus, não tem decepção, não tem doença, não tem circunstância, não tem tempestade que vai fazer a sua fé ser abalada. Não estou diminuindo as suas dores, a sua história ou os traumas que você passou. Mas se você desanimou na fé, olhando para pessoas, hoje é uma noite para você olhar para Jesus Cristo. Uma mulher poderia ter olhado para um monte de homens com pedras nas mãos, mas ela olhou para Jesus, escutou o som da esperança e começou uma vida nova. Quem é esse que era sem pecado e não no lugar da morte me ganhou? O cordeiro que por mim se entregou, dos meus pecados. Cante quem é esse, vamos! Quem é esse que é sem
Jesus não chamou a pecadora pelos seus erros, não chamou a que estava doente pelos rótulos que colocaram durante a sua história. Jesus, ele não se aproxima para nos rotular pelo nosso passado, mas ele se aproxima para nos resgatar de uma vida distante do propósito do Senhor e nos atrair para perto novamente. Você nasceu para viver com Cristo. Você nasceu para viver um relacionamento com o Senhor. Eu não estou falando apenas, não é religião, não é uma placa denominacional, não. Sim, devemos estar aqui como o corpo de Cristo, reunidos, de mãos dadas, caminhando juntos, sim, com certeza. A religião nos afasta, a rotina religiosa nos põe numa jaula, mas Jesus nos chamou para sermos livres e verdadeiramente livres. A pergunta de Deus para Adão e Eva não foi: por que vocês fizeram isso? Por que vocês me desobedeceram? Mas foi: onde vocês estão? O erro sempre começa no coração e na decisão de uma mente. Onde você estava com a cabeça quando decidiu se afastar? Onde você estava quando decidiu parar de frequentar? Onde você estava com a cabeça quando parou de ler a Bíblia, parou de orar por aquilo que os outros fizeram? Provavelmente, de todas as decepções que você possa ter na sua vida, nenhuma delas foi com Cristo Jesus. E hoje Ele te trouxe aqui para você escutar o som da esperança. O som da esperança está ecoando dentro de você. Não te troco por nada. Não espaço pra mais nada. No vazio que aqui, onde é sua morada, a minha alma está e nada me completava. A presença me tocava aqui e a vida foi transformada. Não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. No vazio que aqui, onde é sua morada, a minha alma buscava e nada me completava. A presença me tocava em mim e a vida foi transformada. E era sem pecado e não Me no lugar da morte, vida o cordeiro que por mim se entregou e os seus pecados levou. na cruz, onde um dia eu vi os meus pecados castigados. Mas foi ali, Foi ali pela fé que os seus olhos abriu e agora em sua luz. feche seus olhos, sentado mesmo. O som da esperança está ecoando aqui nesta noite. Eu creio que tudo aquilo que Deus tinha que fazer para nos salvar já foi feito. Deus entregou o seu Filho, Jesus entregou a sua própria vida.
A próxima atitude de fé é sua. O seu posicionamento, a sua decisão pode transformar o destino da sua vida, não só aqui nessa terra que vai passar, mas o seu destino eterno. Quando Jesus curou o cego, lavou seus olhos, colocou algo nos seus olhos e disse: vai te lavar. Jesus fez a parte dele, mas o cego tinha que ir lá e fazer a parte dele. Um paralítico, quando foi curado no tanque de Betesda, Jesus deu a ordem: levante-se. Mas foi ele que teve que colocar força nas pernas, levantar, pegar a sua cama e ir embora. Quanto tempo mais a sua fé vai depender dos outros? Quanto tempo mais as suas justificativas e desculpas serão mais fortes da decisão mais importante da sua vida, que é entregar o seu coração para Jesus Cristo? No grande dia em que seremos direcionados para o nosso destino eterno, será resultado da sua decisão aqui nesta noite. Alguns hoje aqui precisam entregar a sua vida para Jesus, outros precisam voltar, e eu quero orar por você neste momento. Quero fazer um convite, sentado mesmo, coloque a mão à altura do seu coração. Nós vamos repetir uma oração, e todos podem fazer isso, independente se você já é convertido, batizado. Mas algumas pessoas precisam entregar a sua vida a Jesus. Essa é a oração que tira Jesus do lado de fora e traz ele para o lado de dentro. O som da esperança: eis que estou à porta e bato. Se alguém me ouvir, abra. Se você deseja abrir o seu coração para o Senhor nessa noite, tome uma posição. Convido que você possa repetir essa oração, todos juntos. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Eu reconheço Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Se você precisa retornar, talvez você esfriou na fé, você sabe o caminho de volta, porque quem foi embora sabe exatamente o caminho de voltar, mas você precisa se posicionar. O filho pródigo deixou a vergonha, abriu a possibilidade da humilhação, de ser chutado e não ser recebido, mas ele enfrentou tudo isso. E quando ele chegou em casa, talvez foi uma grande surpresa o pai receber ele de braços abertos, assim como você está sendo recebido aqui nesta noite. Você está chegando na casa do Pai, e essa casa está de portas abertas. Essa casa tem um Pai que é o Deus Todo-Poderoso, e Ele está de braços abertos para receber os seus filhos. O lugar de filho é na casa do Pai. Volte para o Pai, volte para o Pai, volte para o Pai, volte para o Pai. Se você precisa chorar, derramar as suas lágrimas, chore. Se você precisa se ajoelhar aí no seu lugar e fazer a sua oração, faça. Lembra de onde você caiu e retorne. Levante-se, erga os seus olhos, porque você verá Jesus com a mão estendida para te resgatar. Jesus está te resgatando, limpando os seus pecados, renovando a sua fé, o seu ânimo, a sua força, para viver um novo tempo, para ir avante, não ficando preso no passado, não ficando preso nas circunstâncias, no que fizeram ou deixaram de fazer por você. Cristo já fez tudo, Cristo já fez tudo. E era sem pecado.
mas eu não tenho pra onde ir. Eu sinto tanta saudade de conversar contigo, saudades do meu amigo, saudades do meu pai. Eu vou voltar, e eu vou voltar pra casa do pai. Eu quero na casa do meu pai, repousar tranquilo nos braços do meu pai. Mas eu sei que não mereço mais, mas eu não tenho pra onde ir. Eu sinto tanta saudade de conversar contigo, saudades do meu amigo, saudades do meu pai. Eu vou voltar, e eu vou voltar pra casa do pai. Eu quero pra casa do meu pai e repousar tranquilo nos braços do meu pai. O Espírito Santo está renovando corações. Você precisava desse encontro e Jesus proporcionou para você. Ele te chamou, a resposta agora é sua. Tome uma posição do que você quer para os próximos dias da sua vida com o Senhor. Essa decisão é mais importante do que o seu casamento, do que com quem você decidiu passar a vida, se você vai ter filhos ou não, se você vai se mudar, o que você vai fazer. Entregar a sua vida para Jesus é a decisão mais importante da sua história, porque não vai transformar a sua vida apenas aqui na terra, mas na eternidade. Talvez você vai voltar assim como a mulher do fluxo de sangue, sem talvez uma palavra sair da sua boca, mas com o coração gritando, dizendo: eu quero meu Pai, eu quero Cristo, eu quero viver com o Senhor, me perdoa. Mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver. As suas mãos pra cima e a voz mais forte, tudo que eu mais quero é te ver.
curado em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Segura a mão desta pessoa que Deus colocou do teu lado. Aleluia. Porque chegou o som da esperança. Nós somos igreja. Porque chegou o som da esperança. Nós somos irmãos. Porque chegou o som da esperança. Nós partilhamos de uma mesma fé. Porque chegou o som da esperança. Nós partilhamos de um mesmo amor. Aleluia. E este é o amor de Deus. Então, segurando a mão do teu irmão, abençoe a vida dele. Ele abençoa a tua vida. Nosso Deus e Pai, muito obrigado porque somos igreja, porque Jesus Cristo veio. Muito obrigado porque Jesus Cristo veio. Nós nos tornamos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado, Senhor, pela paz. Obrigado, Senhor, pela alegria. Obrigado, Senhor, pelo teu propósito na vida de cada um que está nesta noite. Passa o teu poder, Senhor, de mão em mão. Passa a tua virtude, Senhor, de mão em mão. Se tem alguém aqui doente, seja curado agora pelo poder do nome de Jesus. Se tem alguém aqui, Senhor, precisando que as cadeias sejam quebradas, nesta hora, Senhor, em nome de Jesus, cadeias sejam quebradas, porque esse nome continua sendo poderoso, porque ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Oh, glória, aleluia, aleluia.
Muito obrigado pela sua presença. Deus abençoe essa semana, a sua casa, o seu trabalho. Até terça-feira.